eu vi o jeitão dele, eu falei, gostei. Carioca nato, alegre, feliz. Só tem um problema que eu já falei domingo, ele vai explicar aqui. Tricolor, né? Investe no Fluminense. Nem tudo é perfeito. Repreendido aqui, ó. E cara, é impressionante como que a Bíblia diz que o Espírito, né? Ele conecta, né? Ele faz isso, ele confirma com a gente. Quando eu conheci o nosso convidado ali atrás, parece que a gente já se conhece há um tempão. Está com sangue no olho para contar o testemunho dele aqui. Eu não sei se você está animado. Tem alguém animado ainda aqui? Vai inspirar você. Olha para o teu vizinho e diga assim, abre o teu coração. Fala para ele, fala. Prepara aí para se emocionar e ouvir Deus agora. Então eu queria que você... Vou chamar... Eu vou falar o sobrenome, vou falar o nome da loja, né? Porque é como a gente se conhece, né? Quero que você fique de pé, vamos receber o nosso convidado de hoje. Renato Zinzani vai estar com a gente aqui. Mais alto, vamos receber o Renato aí. O meu tá melhor. Legal, valeu. Fica à vontade. Tá? Amém. Vai embora, deixa Deus te ver. Vai lá. Oi pessoal, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Um prazer também ter conhecido o Felipe. Só que eu disse para ele que nessa vez ele foi campeão carioca. Mas nós fomos campeão carioca, o Fluminense, há 2 anos seguidos. Mas os que a gente ganhou, eles diziam que era carioquinha. Aí nós ganhamos a Libertadores e a Recopa. Agora virou cariocão que eles ganharam. Mas gostei demais deles. O que ele falou foi realmente assim impactante. Um cara bacana, um cara jovem, né? Um cara que ele mesmo falou, às vezes não parece crente, porque na verdade eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar ser crente e vergonha. Por quê? Porque há muito tempo atrás era muito estereotipado, né? Estereótipo, né? É isso a palavra? Minha filha falou que sim. Porque as pessoas tinham medo de ser crente, porque eu imaginava isso, né? O cara com um terno até aqui, a Bíblia debaixo do braço, gravata borboleta e gritando. Aí quando falaram para mim crente, eu falei, nem pensar. Mas na verdade, o crente é o que crê. E o mundo deturpa isso. Porque o mundo, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, ele não te ensina o caminho, a verdade e a vida. Ele não te ensina como ser transportado do império das trevas para o filho do seu amor. O mundo não te explica isso. O mundo não deixa você abrir o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é nada mais, nada menos, que se você tem um pai, ele deixa o testamento quando ele morre, e você tem a oportunidade de saber o que você tem. Está lá, ó, o pai faleceu, tem 2 apartamentos, ou tem um sítio, ou então não tem nada. Mas você tem que abrir o testamento para você saber o que você tem. E o que é o Novo Testamento? É o Pai que através de Jesus deixou o que nós temos direito. Só que se a gente não tiver como abrir o Novo Testamento, o inimigo não quer que você abra o Novo Testamento. O inimigo não quer que você conheça a verdade. O inimigo não quer que você conheça que Jesus Cristo é o único intermediador entre Deus e o homem. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que coragem de dizer isso. Mas ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre. Eu fui livre há 27 anos atrás. E eu vou contar para vocês um pouco, aliás, é muito bom, né? Porque eu vim um pouco preparado assim, e já escrevi uma opção de coisa aqui, vendo as pessoas aqui, o Felipe, o outro Felipe falando, então o Espírito vai falando e você vai criando, né?
Eu vou contar um pouco do meu testemunho, né? Qual foi o meu caminho. Eu fui uma criança que minha mãe era umbandista, e toda segunda-feira tinha sessão na minha casa. E eu via a minha mãe, ninguém duvida de mãe, né? Pô, se duvidar de mãe, aí... A minha mãe botava uma vela entre os dedos e recebia o povo da rua, recebia a vovó Cambindra, e aquela vela acabava e não queimava o pé da minha mãe. Eu vi ela tomar 1 litro de cachaça, numa sessão que levava 2 horas, e quando acabava, ela não tinha nem gosto de álcool na boca, e não estava bêbada. Eu sabia que tinha poder. Eu falei, não, ali tem poder. Só que eu não sabia aonde estava o poder certo. E eu saí aí na minha peregrinação, querendo conhecer a Deus, porque eu sabia, que nem diz a gíria, que havia mais que aviões de carreira no ar. Você já deve ter ouvido falar isso, né? E aí o que eu fiz? Fui buscar, depois minha mãe morreu, eu fui ao candomblé, eu matei boi, bode, eu matei com a faca, jorrou sangue na minha boca, eu com o joelho. Só que eu via a vida do pai de santo, só que eu não entendia como é que ali tinha um poder que podia me ajudar, se nem na vida dele ajudava. Mas eu não via. Por que eu não via? Porque eu era cego espiritual. Sabe o que Jesus Cristo é? A luz do mundo. Então quando você o recebe, acreditando e provando que Ele é verdade, porque a palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom, você tem direito. Eu vim aqui abrir para oferta, para dízimo, ali tem uma promessa. Isso que vocês praticaram tem uma promessa, está na Bíblia. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor, e vereis se nos abrirei as janelas do céu, e bênçãos sem medidas cairão sobre a sua cabeça. O meu primeiro dízimo foi R$28, da primeira venda de 280 que eu fiz. Hoje nós temos 177 lojas. E 85 cidades, 25 estados, já vendemos para 10 países. Nunca o meu dízimo diminuiu, sabe por quê? Porque ali naquele dízimo tinha a promessa de Deus. Hoje, 19% do que eu tiro é os dízimos e as minhas ofertas. Eu conheço um presidente de uma multinacional, não estou autorizado a falar o nome aqui, mas vou falar, é a Colgate. Ele vive com 10% do que ele ganha, 90% ele dá para a obra de Deus. Ele não dá para pastor, ele dá para a obra de Deus. Só que na Bíblia diz que ao pastor, digno é o obreiro do seu salário. Vem cá, você quer que o pastor fale de um Deus para você, que ele ganhe mal, que ele viva mal, que ele tenha dificuldade? Ou você aceita que o teu líder espiritual viva com honra, com glória, com a vida com abundância, superabundância? Deus não promete vida com abundância? Ah, mas para o pastor não, só para o empresário que Deus abençoa. Mas os líderes da igreja não podem. Então eu adoro quando eu tenho para falar de alguém, de algum pastor, eu adoro igreja próspera. Adoro igreja próspera. Glória a Deus, glória a Deus. Porque é assim que tem que ser. O meu líder, ele tem que estar muito bem. Ele tem que comer o melhor dessa terra. Está lá no Novo Testamento. Já abriu o testamento do teu pai? Está lá escrito. Tu veio para comer o melhor dessa terra. Tu veio para ele te botar por cabeça e não por cauda. Repara bem, ele diz, te porei por cabeça e por cauda. Te porei por cabeça e não por cauda. Você acha que às vezes ele tem 177 lojas, 85 estados, vendendo para 10 países,
continuando avançando pela fé, porque eu e a Cláudia somos bons? Desculpa, tá acreditando demais em mim. Foi esse Deus maravilhoso que me deu a honra de estar aqui falando para vocês, para mostrar o Deus que fez na minha vida aquilo que eu estou querendo que faça na de vocês. Então, se eu estivesse aqui falando no meu nome, eu estaria falando sobre a vaidade, e está amarrado todo o espírito de vaidade, porque eu não vim aqui por mim mesmo, eu vim aqui para falar do nome do Senhor, do Deus que faz maravilha, do Deus que faz milagre, do Deus que tira dores feirantes, que nem eu e a Cláudia. Não vou falar em números, mas hoje nós vendemos muito. E graças a Deus, você que falou, e graças a Deus. Sabe para quê? Para glorificar o Deus do ouro e da prata. O Deus que te diz, tu nasceu para vencer, tu é mais que vencedor, mas tu tem que combater o bom combate da fé, porque o mundo vai dizer para você que você não pode. E você tem que entender que você talvez não possa, mas você e o Rei da Glória pode. Agora, como é que tu combate o bom combate da fé? Na primeira derrota que você tiver, você segue adiante. Como é que tem aquela passagem que Jesus, eu acho que foi Pedro, que ele mandou sair do barco e vir. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por quê? Porque ele não olhava para a água, ele olhava para a promessa. Ele olhava de que ele era o mais que vencedor, que ele nasceu para reinar em vida. É isso que ele olhava. Aí tem uma hora que ele olhou para o mar. Quando ele olhou para o mar, o que aconteceu? Ele afundou. Jesus Cristo disse, pegou pela mão, por que duvidaste, homem de pequena fé? Todas as pessoas, se vocês virem o Novo Testamento, quando as pessoas viam a Jesus, Jesus perguntava, o que você quer? E muitas vezes ele dizia assim, vai, seja feito conforme a tua fé. Você quer empresário? Quer ser empresário? Jesus Cristo está aqui dizendo para você, não sou eu não, estou falando em nome dele, vai, seja feito conforme a tua fé, mas começa, porque se você não for, seja feito conforme a tua fé, se tu não tem fé, ele não pode se mexer, porque a fé é pelo ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu achava que era carregando vela, matando boi, eu achava que era tomando o chá do Santo Daime, que eu fiquei doidão, que eu queria me reconectar a Deus, só que eu não sabia que tinha um jeito de se transformar em filho de Deus, porque eu achava que eu era filho, mas a Bíblia diz que quando você nasce da descendência de Adão, você nasce pecador, você é uma criatura de Deus, você só passa a ser filho quando você aceita o que o Pai deu para você, fez morrer Jesus Cristo, para ele ser o sacrifício vivo, com o sangue derramado. Você não ia entrar no céu, nem eu, por mais perfeito que a gente tentasse ser. Sabe por quê? Porque o espírito nasce de novo, a carne continua. Então tinha uns momentos na vida assim, logo que eu vou contar um pouco do testemunho, que logo que eu me converti, eu ficava assim, eu dizia, meu Deus, eu conheci, eu entendi que você é o Deus da graça, da misericórdia, mas porra, eu fiquei nervoso com o porteiro, falei alto com ele. Eu dizia, mas Jesus, você não faria isso? Eu comigo mesmo, com Jesus. Mas Jesus disse para mim, ei, eu te salvei pela graça, a graça é favor imerecido. Você não vai ser salvo e nem vai mudar a sua vida por caridade ou por obras. Mas Renato está dizendo que você não deve ser generoso? Lógico que você deve ser generoso. Mas se você achar que Deus vai se movimentar através de você, porque você é generoso, não é assim que Deus funciona. Deus funciona pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí eu ia na macumba perguntar o que eu devia fazer. Deus dizia para mim, eu já não te disse que você vai?
Pedir, dá-se-vos-á. Aquilo que se você pede, você recebe. É pela fé, não precisa perguntar para ninguém. Deus te deu uma caneta, meu irmão. Escreve o que tu quiser nessa vida. Cria os projetos e vai para dentro. É isso que faz a diferença. Deus só vem com você se você ousar. Sabe por que abriu o mar vermelho? Porque Deus disse para você: Moisés, pisa. E ele não pisava, porque ele não via. Mas quando Deus disse para ele: pisa, ele disse: tem que pisar. Sabe por que os faraós estão vindo atrás? É melhor pisar para ver o que acontece. Aí ele pisou, o mar abriu. Mas por que ele abriu? Porque Moisés pisou. Tem uma passagem que não é bíblica: dá o passo que Deus dá o chão. Mas tem que dar o passo. E dinheiro? Ei, dá o passo. O dinheiro segue a visão. Dá o passo. Mas como? Eu também não sei. Senão eu dizer para você: eu sou Deus e vou te dar o caminho. Mas o caminho é Ele que vai te dar, mediante, se você tiver, o que a Bíblia diz? Espírito de ousadia. Deus não nos deu o espírito de medo, está escrito na Bíblia, deu o espírito de ousadia. Mas Renato, você é o Todo-Poderoso? Só não, às vezes dá um medo danado. Mas aí eu digo: sabe como é que eu fico com medo? Quando eu não estou correndo risco nenhum. Porque o risco na palavra de Deus é agir a fé. Mas quando você age a fé, você não viu, você mergulha no escuro. Que é isso, meu irmão? Você mergulha na fé, você mergulha na claridade. Porque a fé é a certeza que você espera mesmo que você não vê. Renato, 177 lojas. Ei, o Deus que me tirou de uma feira não me trouxe só até aqui. Mas Renato, isso aí é ser muito metido. Não. A Bíblia diz que a altivez precede a ruína e a humildade precede a honra. Eu posso estar falando aqui firme com vocês, porque eu vim tinindo mesmo. Eu vim para demonstrar a glória de Deus. Glória a Deus. E muito feliz por ter recebido o convite. Então, eu abraçava a árvore, que diziam que 30 minutos abraçado à árvore dava, Deus natureza ia te ajudar. Enchia de formiga, picava. E eu estava ali, cara, eu queria. Eu estudei quiromancia, estudo das mãos, estudei metais, estudei pêndulo, ficava olhando para o pêndulo para me hipnotizar. O cara dizia: se você ficar olhando para o pêndulo, vai hipnotizar. Aí eu perguntava: será que eu estou hipnotizado? Meu irmão, eu queria descobrir. E a última experiência que eu tive foi no Santo Daime. E quando eu voltei, eu entortei todo lá. Entortei, eu e a Cláudia. Aliás, o meu eu é plural, né? Cláudia está ali, são 41 anos juntos, 35 casados e 22 anos de sociedade. E o negócio é que eu não ia sozinho, não, eu levava a Cláudia. Cláudia, vamos lá matar o boi. Porra, botei R$2.500 em cima do garfo. E o cara: via no bode. Veio na minha boca. Eu só não fiz cabeça e catulei, só isso que eu não fiz. Mas eu buscava a verdade. E um dia um amigo meu chegou para mim e falou assim, depois do Santo Daime, a galera na praia: e aí, Renato, como é que foi o chá? Legal, porra, da onda e tal. Eu falei: meu irmão, não vai mais naquilo não. Porque eu chorava, fiquei preso lá com a Cláudia, era em Guaratiba. Eu todo torto, o cara falou: deita na esteira. Eu deitei na esteira, ele falou: de barriga para baixo. Eu, assim, ó. Aí veio mais torto que eu, cheio de guia no braço. Falei: gente, é esse aí que vai me consertar? E o líder lá: deita aí, deita aí. Eu falei: deita aí. Barriga para baixo, barriga para baixo. Eu sei que esse torto, ele passou a mão nas minhas costas e eu endireitei, meu irmão. Eu falei: porra, achei que a vida era reta, a vida é torta, né? Só que quando eu virei de frente, e eu estava muito mal,
mas mal por dentro. O negócio estava uns bichos lá dentro. Não sei se era legião, que porra era, mas tinha uma opção de demônio lá. Só que aí eu olhei para esse cara, que era o líder. Falei, meu irmão, você está sentindo essa paz que eu estou sentindo? Ele fez assim, ó. Olhou para o lado. Eu falei, isso aí não está bom não. Tá bom não. Saí com a Cláudia correndo, parei trancada a grade. E aí começou a vir uma opção de gente da mesa, porque entoava cântico para o Deus Sol e para o Deus Lua. Depois eu fui ver na Bíblia que não é esse o caminho, mas eu não conhecia o caminho. E aí quando eu fui para a porta, começou a sair todo mundo da mesa e vim para a porta também. Cara, isso aqui a noite toda, toma esse chá, vomita, e é isso. E eu falei, pô, quero ir embora, mas trancado. Vem o líder, teu lugar é lá na mesa. Eu falei, meu irmão, eu vou embora. Abre aqui que eu vou embora. Todas aquelas pessoas que estavam reclamando que queriam ir embora, todas voltaram com ele para a mesa. Eu falei, mas que coisa é essa, meu irmão, que esse cara domina todo mundo? Era um espírito. E eu comecei, socorro! Pedra de Guaratiba, socorro! E a Cláudia ajuda, socorro! Eu tinha uma CB400, a moto na frente, só uma casa no meio da terra. E aí ele veio, e aí ele abriu e falou, não me responsabilizo pela sua vida. Gente, eu vim de Barra do Guaratiba até o Catete a 20 por hora olhando de moto. Eu falei, Cláudia, está olhando aí? Vê aí, Cláudia, olha atrás, Cláudia, está conversando comigo, presta atenção atrás. Eu vim, ó. Pô, lógico. Aí cheguei de manhã, fui para a praia, cheguei na praia, os amigos todos, pô, que chá é esse? Meu irmão deu onda. Aí veio um cara, que ele era do grupo Atletas de Cristo. E ele falou assim para mim, depois que a galera, né? E ele era o bobo, atleta de Cristo, eu também achava ele um bobão. Aí ele veio para mim e falou assim, você quer ir num lugar que você só vai tomar água e a porta é aberta? Eu falei, não, porque ali eu tinha desistido da minha busca espiritual. Eu falei, não, em que existe, mas pô, vou ficar correndo risco, vindo de Guaratiba, pô, não sei se vai passar um demônio, se é um anjo de luz, o que aparece, pode me derrubar e tal. Aí ele era vice-campeão mundial, tinha uma glória nele, né? E eu queria jogar com ele. Aí ligava, Tinoco. Eu dizia, não atendo. Um dia ele liga do telefone que não estava Tinoco escrito, era um outro telefone, eu atendi, ele falou, vamos Renato, senador Furtado, lá na Tijuca. Eu querendo jogar com ele, eu falei, tá bom, vamos. Aí cheguei lá na senador Furtado, sentei do lado do bebedor, que ele falou, ele tinha um bebedor, sentei do lado. E lá eu conhecia o Kaká, que foi o maior jogador do mundo. Eu conheci o Jorginho, que foi também tetracampeão mundial. Eu conheci o Baltazar, que foi o artilheiro de Deus. Eu conheci o Bismarck, que fez um sucesso no Japão tremendo. Eu conheci o João Leite, que era goleiro do Atlético Mineiro e foi prefeito de Belo Horizonte. Conheci todo mundo, fiquei ali, o pastor falou lá na frente, meu irmão, não entendia nada da Bíblia, não sabia de nada, eu só torcia para isso acabar e consegui fechar a participação para o Tinoco virar a minha dupla de praia, que eu era jogador, fui jogador de vôlei. Tem uma honra muito grande, eu trabalhei quase 4 anos com o Bernardinho, depois eu troquei um Bernardinho de calça por uma Bernardinha de saia. E eu disse isso para ele. Ele falou, Renato, você fez muito bem, a Bernardinha de saia e a Cláudia, que me deu uma filha que é a outra Bernardinha de saia, que me deu outra que é Bernardinha de saia, e tem uma de 17 anos que está começando agora. Cadê a Bibi? Ainda não botou o Bernardinho não, mas vai botar. Filho de tigre nasce pintado, né mesmo? Filha de leão, como é que é? De onça, nasce pintado. Então ali eu tive uma experiência, não aconteceu nada. E eu ouvi uma música assim, Jesus virá outra vez aqui. Não sou cantor não, né, gente? Jesus virá mais outra vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos ao nosso Senhor.
Não estava entendendo ainda. No dia seguinte, eu não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois, eu fui visitar meu pai, que ainda está vivo, graças a Deus, 86 anos. E aí meu pai, ele gostava de jogar esse negócio de jockey, de cavalo, mas que tinha naquilo nas esquinas, né? Você lembra que tinha uns negócios? Hoje não tem mais, meio loteria de jockey. E ele me deixava esperando e dizia que já vou voltar, filho. Aí nesse dia eu falei, pai, não, tu não vai voltar, pai, deixa eu ir. Poxa, tá bom, meu filho, vai. Aí eu fui. Aí comecei, a loja dele era na Francisco Sá, esquina com a Atlântica. E eu comecei a subir a Francisco Sá. E tem uma hora que eu passo no lugar, e o lugar, eu ouço assim, Jesus virá outra vez aqui. Falei, gente, eu tenho 27 anos, nunca ouvi isso, como é que eu ouvi isso um dia, depois ouvi outro? Aí comecei a seguir a música. Era numa entrada, era o Teatro da Praia. Aí eu entrei lá, né? Primeiro olhei se tinha amigo, porque se tivesse amigo, eu ali, no lugar de crente, meu irmão, eu ia virar o bobo, né? Eu era o esperto, franjinha, bonitinho. Hoje tem tintura no cabelo, já botei um botoxzinho aqui, mas na época era sem nada, viu, Felipe? Era bonitão, igual você, 41 ser bonitão é mole, eu quero ver com 61. Aí é que é. Então o que aconteceu? Eu entrei ali, sentei, estava falando uma atriz, para quem é mais coroa aqui sabe, Darlene Glória, que era da Globo. Alguém conheceu essa atriz, Darlene Glória? O pessoal de gente conheceu, mas está com vergonha de falar a idade, tudo bem. E eu vi ela falando lá na frente, não sei o quê, aí tinha um palco assim no teatro, né? Ela falando na frente, o pastor, que era o marido dela, um cara ali e um cara lá. No final do culto não acontecia nada. Eu falei, mas nem entorta, né? Pelo menos no outro lugar entortava. Aí ela diz assim, quem quer conhecer o poder de Deus? Se levanta e vem aqui agora na frente que nós vamos orar por você. Aí eu tentei ir pelo meio, porque eu queria que ela ou o pastor me orasse. Do lado ali estava um garoto, do outro garoto. Aí quando eu fui para entrar no meio, eu falei, não, é melhor ir pela ponta, porque se tem alguém conhecido no meio vai me ver. E eu fui pela ponta. Aí eu parei aqui, tinha um cara aqui, e eu parei aqui, porque aqui era o canto do teatro. E aí o cara orou por mim, fecha o olho. Porra, eu vindo do Santo Daime, eu fechei o olho assim, né? Ó. Sabe lá? Aí ele orou por mim, eu voltei para a cadeira, não aconteceu nada. Falei, gente, isso aqui é fraude. Lá, eu não quero nunca mais voltar, mas não era fraude, lá tinha alguma coisa. Só que eu acordo de manhã, gente, eu era jogador de vôlei, tinha uma rede na praia que era da tia Leá, que era uma mulher que tinha todos os craques. Eu fui muito bom jogador, eu fui à seleção brasileira juvenil, fui profissional, joguei no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, no Vasco, no Santos. Eu fui bom jogador. E a gente treinava ali já para vôlei de praia, porque aí esses clubes que eu joguei, quando eu fui jogador de quadra, eu fui seleção brasileira juvenil, quando eu fui jogador de quadra, depois migrei para areia. Eu acordo, mas com uma paz dentro, com um peso que tinha saído das minhas costas, que eu nem sabia que eu estava. Porque quando você está pesado, é igual quando fica mais gordinho, né? Agora eu estou tendo que usar a camisa mais larga, porque em pé parece magro, mas sentado a barriga está posando. Mas o que acontece? Quando você está pesado, você não sabe, você só sabe quando fica leve. Eu falei, gente, o que é isso? A Cláudia trabalhava na Mesbla. Aí o que eu fiz? Eu acordei, peguei minha motoca, fui lá para o Teatro da Praia. Cheguei lá no Teatro da Praia, ei gente, cadê aquele... Ei amigo, aquilo ali eles só alugam, hoje é quarta, foi numa terça, só segunda e terça, porque quarta tem peça de teatro, quinta também, sexta também, sábado também, eles só vão estar aqui na outra terça. Eu falei, não é possível isso, eu não vou poder esperar uma semana. Não, não tem jeito, não tem jeito. Eu fui subir na moto. Quando eu subo na moto, vem a faxineira do teatro e diz assim, olha,
aquele pessoal, eles têm um escritório na Avenida Copacabana, esquina com a Barão de Ipanema, que ali tinha um cartório e um prédio, quem conhece Copacabana, e eles estão na cobertura lá. Saí, fui para a cobertura. Quando abre o elevador, quem sai? O garoto que orou por mim. Ele estava entrando no elevador para descer, eu peguei ele pela cintura e empurrei ele. Falei, meu irmão, você está a lembrar de mim? Orou por uma opção de gente, o teatro lotado, né? Que tem alguém orar por alguém aqui, não vai decorar quem é. Eu falei, eu estou querendo falar com você. Ele, calma que o pastor vai chegar. Meu irmão, eu não gosto de pastor, não conheço pastor, não sou crente, eu só quero ficar assim como eu estou. Minha mulher é testemunha disso. E aí ele, calma, senta aí, daqui a meia hora, meu irmão, não quero falar com o pastor, por favor, dá para você me atender? E aí eu fui conhecendo a palavra de Deus, fui lendo a palavra de Deus, fui vendo, ela foi me impactando, eu fui vendo que aquilo era verdade, que era pela fé, que era aquele que era o único que pode dizer que eu sou o caminho e a verdade. Se você for na macumba, falam de Jesus também. Eu li 35 livros na minha busca, da filosofia Seixonoye. Eles falam de Jesus também. Só que aonde é a fonte? É a palavra de Deus. Então, gente, esse Deus me libertou. Eu fui livre. E eu sou livre. Porque o fim da lei é Cristo. O que é o fim da lei? Existia lei, não vamos falar de macumba não. Vamos falar da Bíblia como era lá atrás, os judeus. Tinha que fazer o seguinte, aqueles caras fariseus, que eram tão pecador quanto os outros, mas eles eram da burguesia. Você pecou? 50 Ave Marias. Fica orando em cima do caroço de milho. Mas só isso? Aí está perdoado. Um dia, Martinho Lutero, vendo isso, olhou e disse assim, o justo vive pela fé. Ele levantou e foi embora da Igreja Católica. Por que ele foi embora? Porque ele sabia que o justo vive pela fé, que Jesus já nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros, porque o fim da lei é Cristo. Eles usavam a lei. Pedro mesmo, teve uma hora que Paulo disse, Pedro, você está fazendo aquilo que Jesus nos libertou nas epístolas, nas cartas, você está fazendo que o povo viva como judeu, quando ele nos diz que é a graça. Então Paulo recriminou Pedro, porque Pedro estava fazendo o que os judeus faziam. Por quê? Depois que porque ele disse, na minha igreja, Jesus disse, entrarão, é igual numa empresa, você limpa o joio. Há 2 dias atrás demitiu o cara que fazia a conta do DP, que pagava a folha, roubou 150 mil reais. Tirou para ele que fazia a folha. Mas vem cá, você não é um abençoado? Renato, sou, mas ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe quantas marcas acabaram de moda feminina? 36. E sabe o que tem se cumprido na minha vida e da minha família e da minha empresa? 10.000 cairão à tua esquerda e 1.000 à tua direita, e tu permanecerás em pé. Então é nesse Deus, que aqui quem nunca ouviu falar dele, muitos quando Jesus chegava e dizia assim, mas como você diz que você é o Filho de Deus? Jesus disse uma hora, se tu não crê em mim, crê nas obras. Olha os milagres que eu fiz. Se você não crê que eu estou falando é do Deus verdadeiro, crê nas obras. Era um feirante de 2 por 2. Hoje são 177 lojas para honrar o Deus de Jesus Cristo. Mas Renato está falando vaidade. Não, eu não estou falando vaidade. Eu estou falando do Deus que eu conheci. O Deus que é o autor e o consumador da minha fé. Que é o Deus que me chama para eu estar ao lado dele. Como? Nós não falamos de bem-sucedido aí? Felipe não falou? O Salmo 1, quem lê, não tem totalmente decorado não, mas vou te falar o princípio, né? Aquele que medita de noite na palavra de Deus,
que é meditar de noite? É quando você achar que você está fraco, se alimenta do que é a verdade. Combate o bom combate da fé. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já viu por que a árvore morre? Porque não tem água, a água é a vida. E Jesus diz que nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer será bem sucedido, porra. Essa é a promessa, está escrita, é tua, meu irmão, ela não é só minha, não. Sabe por que eu estou aqui? Por causa de Lucas 5. Quem já ouviu falar da pesca maravilhosa? Tinha um cara que estava pescando. Pô, meu irmão, já fiquei com calor, deixa eu tirar isso aqui, ver se ainda mais está amarrado aqui, ver se consegue aqui. Porra, muito trabalho. O que é Lucas 5? Vem em casa. Era um cara que pescava, e era um cara que ao pescar, 2 caras pescavam, e ele jogava a rede e não pescava nada. Ele jogava a rede e não pescava nada. Chegou um homem por trás dele e disse para ele: vamos ao largo, joga a rede para o lado direito. O cara disse: oi, pô, eu sou pescador profissional, né? Não está literalmente escrito isso na Bíblia, não. Eu estou só aqui fazendo um teatro, né, Felipe? O que a gente não faz para ganhar vida, né? Então ele disse assim: mas eu estou pescando a noite toda, eu já entendo de lua, porque a lua minguante, não está escrito assim não, gente, eu estou parafraseando. E eu sei, como pescador profissional, que não está dando peixe, porque ele era o entendido, ele era o competente, ele não conhecia o Deus que muda, que transforma, que te faz mais do que vencedor, que te conduz em triunfo. Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu vi uma música aqui, também falava isso. Por que essa música que falaram era verdade? Porque Jesus Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí o que aconteceu? O cara não tinha nada a perder, o cara jogou a rede. Quando jogou a rede, veio repleta de peixe. E os outros barcos também, repleto de peixe. E aí o cara olhou para trás e disse assim: eu não sei quem tu é, parafraseando, mas tu é o mestre. Eu, quando comecei a Zinzane, eu vi milagres. Ninguém na feira vendia, só a gente. Eu tinha uma modelista que tinha uma prima que tinha feira, que tinha estande na feira, na Babilônia, ali no Jardim Botânico. Ela fazia a minha modelagem errada, para ela que era sócia da prima, e fazia bem a dela não vendia, a nossa vendia. Estou mentindo, Cláudia? Sabe por quê? Porque em nós tinha muito mais que a roupa. E sabe o que Jesus Cristo disse em Lucas 5? Ele disse para o cara: larga a rede, vem ser pescador de homens. Então sabe o que eu estou fazendo aqui? Às vezes ele está vendendo. Aliás, os meus inimigos espirituais estão sendo derrotados nessa noite. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e o resto vos será acrescentado. Você acha que eu não tenho luta? Não tenho boleto? Só você que tem boleto, que ainda não é empresário. Então se prepara para ter boleto, hein? Só que hoje eu sou um pescador de homens. Eu tenho um prazer tremendo de estar aqui. Eu vim para visitar 2 lojas, eu vim para vir aqui, lógico, mas eu queria visitar 2 lojas nossas. Nós temos no Boulevard São Gonçalo, nós temos Moreira César, no Plaza Niterói. Saímos um pouco tarde, fomos na Moreira César. Dava para ir no Plaza, mas eu não estava mais para ir no Plaza. Meu coração já estava aqui. Eu já queria estar aqui. Eu já queria falar do Deus maravilhoso, do Deus que opera milagres. O tema da palestra, lá no meu Instagram, aliás, vou fazer uma propaganda, @renato.vilarinho. O que você vai ver ali? Já temos 155 seguidores. Há 5 meses, 155 mil, não é 155 seguidores, não. Sabe quando nós começamos esse projeto? Há 5 meses.
Eu tinha 3 mil há um tempão, mas eu nem mexia com isso. Só que aí, cadê a Bárbara? A Bárbara apareceu aí na minha vida. Falou: Renato, vamos botar esse Instagram para funcionar. Tinha 3 mil há 7 meses. Se vocês pegarem lá, tem 150 mil, agora já tem 155. Tem ali 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, tudo isso em 5 meses. Sabe por quê? Deus abençoa. Porque eu estou ali para falar da palavra dele, para dizer sobre liderança, gestão, associada à palavra de Deus. Que eu vim aqui para falar a palavra de Deus. Vocês querem ouvir a história da Zizânia. Até agora eu só falei de Deus, mas vou falar a história da Zizânia. Então vamos lá, como é que a gente começou na feira? Todo mundo queria pagar em dinheiro, todos os feirantes, para pegar o dinheiro e botar no bolso. Ou, na época, tinha cheque. Todo mundo preferia cheque do que cartão, porque cheque descontava na Factory a 1,5. O cartão, você descontava e o banqueiro pegava 3%. Sabe o que eu fazia? Minha senhora, não precisa pagar no dinheiro não, nem no cheque, quer pagar no cartão? Eu perdia 3%. Eu perdia, Cláudia, porque eu mostrava para o banqueiro o quanto eu vendia. E quem podia me tirar da feira? Um maior do que eu. Então a gente fez 43 feiras de 2006, tudo passando no cartão, criando uma rede de faturamento no banco, para o banco enxergar que é dando que se recebe. Eu dava para ele, mas era a forma de eu receber, porque quem ia me dar dinheiro? Aonde você arruma dinheiro se tu é duro? O que é banco? O banco não foi feito para você botar seu dinheiro lá. O banco foi feito para emprestar dinheiro. Então, se você não tem dinheiro e você tem que ir igual baralho. Você tem o jogo? Não, tem que ir nas cartas. Há risco de ir nas cartas? Enorme. Mas se você empreender, como está no meu Instagram, na palestra, na rocha, você pega dinheiro, abre loja, Deus traz a venda. Você pega dinheiro, abre loja, Deus traz a venda. Pega dinheiro, abre loja, Deus traz a venda. Já deu 177. Glória a Deus. Vamos falar de empreendedorismo. Você quer fazer alguma coisa? O que dá dinheiro? Restaurante? Ué, nenhum fecha. Confecção? Ué, nenhuma fecha. O que dá dinheiro? Eu vou montar um negócio. O que eu vou montar um negócio? Não, com quem você vai montar um negócio? Porque se você tiver o Guardiola, você é campeão do mundo, que quase o Fluminense fez, mas não tinha o Guardiola. Então, Felipe falou, é para a gente ajudar os da fé? Sim, está na Bíblia. Ajudar os da fé, colocar no seu negócio. Se ele não é um vencedor, você está se juntando a quem não vence. A palavra de Deus diz, ao vencedor, quem sabe essa palavra, ser-lhe-á dado, e ao perdedor, até o que tem ser-lhe-á tirado. Oi, tem luz e tem treva. Então, se você se associa a qualquer um, macumbeiro, nem pensar, meu irmão, mas nem pensar, eu faço negócio. Mas, Renato, você é preconceituoso com religião? Não. Lá na Zizânia pode até flamenguista trabalhar. É simples. Pode também quem é de outra religião. Aliás, eu não sou de religião nenhuma, porque se religião religasse, Deus não teria descido. É porque só tem um jeito, você aceitar Ele no que Ele disse. Porque se você for numa religião, ali está o caminho. Se eu comecei falando, se o mundo jaz do maligno, esse mundo aqui é escuro. Eu vou na tal religião ali, eu fui, jorei também, oração de jorei. Fala uma religião aí que eu fui, qualquer coisa eu fui também.
Só que não me dava nada, não me reconectava com a verdade, não me reconectava com o Deus verdadeiro. Então, estamos falando de negócio. Cuidado com quem você se une. Porque se você se unir ao Guardiola, tua chance de ganhar é enorme. Ah, mas ele não é crente. Mas ele pelo menos é um vencedor. No mínimo é um vencedor. Se for vencedor e crente, meu irmão, porra, bota a mão para ele. Esse é o movimento de falar de negócio. Outra coisa, você quer fazer alguma coisa por dinheiro ou por propósito? Por dinheiro a Bíblia já te condena. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas vem cá, não estou entendendo. Abraão não foi o homem mais rico dessa terra? Deus não diz que eu vou ser próspero, com a vida abundante, podendo emprestar e não tomar emprestado? Está isso aí na tua Bíblia, meu irmão? Na minha tem. Se eu fizer alguma coisa com o propósito, o dinheiro vai me acompanhar. Porque ao vencedor, o dinheiro acompanha. Ao que corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dele. E ele corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre dele. Essa é a vida dos dinheiristas. Agora, daquele que é vencedor, Deus dá enquanto ele dorme. Não tem isso, Felipe? Não tem isso na Bíblia? Felipe é o líder de vocês, está na Bíblia dele. Deus dá enquanto dorme. Então você tem que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, praticar a palavra, dar o dízimo. Não vai te faltar coragem para dar o dízimo. Haja fé, Ele vai te honrar. Você sabia que na minha Bíblia está escrito que Jesus Cristo é o meu fiador e o meu advogado? Está escrito na Bíblia de vocês? Quem tem Bíblia que está escrito isso? Levanta a mão. Então é aí que está o caminho da prosperidade, o propósito. Eu tive uma proposta, não vou falar em números para não ficar chato. Com 80 lojas, eu tive uma proposta de vender a companhia e que eu teria que sair da companhia e ficar 5 anos, que isso é uma cláusula que o nome é no compete. O cara compra, mas o cara não quer te deixar 5 anos, e aí só depois você pode voltar no ramo. O dinheiro que ofereceram quando tinha 80 lojas, eu sairia do risco, dava dinheiro até para outra geração. Eu fui falar com a Cláudia falou, isso não foi para ser vendido, isso está aqui para a gente ser construído. Sabe o que aconteceria? Eu não teria visto o Fluminense campeão da Libertadores. Na Zinzane, aqui nas mangas do Fluminense. Mas por que a gente ficou no jogo? Propósito. E o risco? Porque ali era um dinheiro que eu saía do game, botava na poupança 1%, ia para... Qual é a praia boa aqui? Itacoatiara e em Búzios, João Fernandinho. Ia ficar de papo para o ar ali com a vara de pescar. E com o dinheiro na conta. Eu não fiz. E a Cláudia falou, devolve o cartão para ele. Deu 4 meses, entrou uma crise. E eu só dizia para a Cláudia, nós devolvemos o cartão para ele. Porra, cadê esse cara? Deu medo? Lógico que deu medo. Só que nós ficamos firmes, em pé. Passou e nós ficamos. Agora, 2 anos atrás, eu recebi uma proposta, eu e a Cláudia, da gente ficar com 70% da companhia, vender 30%, 20% para um banqueiro internacional, que ele despejaria dinheiro na Zinzane para fazer o crescimento internacional, que eu sonho. Vocês vão ver aqui o vídeo das nossas feiras internacionais.
e 10% vinha para minha conta. Aqui não tem vaidade, viu, gente? O que viria para minha conta seria 100 milhões. Aplicado a 1% na poupança sem risco, eu teria 1 milhão por mês. Com quem eu fui falar? Com a Cláudia. Aí a Cláudia, eu já te falei que isso aqui não foi para ser vendido. Eu fiz assim, ó. Meu irmão, deixa eu explicar. Tem negócio não. Mas, cara, a hora que você está perdendo, eu falei, não vamos conversar sobre isso. Pô, não tem. Mas por quê? Propósito. Eu quero continuar no jogo, cara. E o risco? E a luta? Propósito. Agora, Deus nos abençoa, entendeu? Deus faz a gente prosperar. Deus faz a gente avançar. Eu já não pude comprar bem no início. Primeiro eu gosto mais do que o resto, e é mais barato, era só mortadela, que eu prefiro que presunto. Hoje eu como presunto Parma, para a honra e glória do Senhor. Mas não tem nada garantido, que eu não peguei aquela grana. Mas tem uma promessa que diz assim: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua mendicante a reclamar do pão. Nunca vi, está escrito na Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada... porra, se eu acredito nisso, vai levar teu dinheiro, meu irmão. Eu quero viver o propósito, eu quero aumentar meu dízimo na igreja, eu quero provar que Deus é verdadeiro todo dia na minha vida. Eu quero ser convidado pelo Felipe para voltar aqui, para dizer para vocês, não é mais 177, estamos maior. Para eu chegar aqui, levantar o pé e dizer que eu sou o bom. Oi, esquece isso. Quem conheceu o Deus de Jesus Cristo, a cada dia você fala mais de Deus e menos de você. Essa é a vida. Paga o imposto. Paga o imposto. Mas por quê? Porque Jesus Cristo disse o quê? Dai a César o que é de César. Isso tu não consegue pagar o imposto. Parcela ele, mas não sonega. Não sonega. Porque se você estiver sonegando, você está fazendo pacto com o inimigo. Agora, se tu não consegue pagar, paga o que tu pode. Mas eu vou ser visto como um devedor? Mas não vai ser visto como um sonegador. Então, se tu deve, tu vai lá e se explica. Agora, se tu sonega, não tem explicação, tu é ladrão. Como eu falei aqui, as nossas etiquetas, todas atrás tem esse versículo: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu tenho um tio pai, que me ama. Quando eu botei isso nas feiras, ele falou: Renato, não vai dar para crescer assim, porque o muçulmano não vai comprar, o candomblessista não vai comprar, as pessoas que não são cristãs não vão comprar, só vai comprar os crentes. Eu falei: ô tio, deixa eu te falar o seguinte, eu conheci esse Deus e experimentei Ele como a verdade, como o caminho, a verdade e a vida. Se esse Deus é verdadeiro, vamos ver se essa etiqueta ali vai fazer a Zizane não crescer. Hoje ele diz: cresceu. Quando eu ia em outras religiões, eles mandavam eu tomar um banho de sal grosso para limpar o corpo. Jesus Cristo não disse isso. Ele disse: toma a palavra de Deus, que é a água viva, e alimenta o teu homem interior, porque quem brilha é teu homem interior, não é teu corpo. Então olha como é completamente diferente. Deus faz tu alimentar o espírito e não precisar botar sal grosso no corpo, porque quem está mandando você botar sal grosso no corpo está te desviando da verdade,
está fazendo você não acreditar naquilo que tem que ser acreditado. Bom, para fechar aqui, eu queria dizer para vocês, que está escrito na Bíblia, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, e que o acusador foi derrotado. Você é livre, mais do que vencedor. Você só tem que estar limpo interiormente. Como é que você limpa? Guerreando o combate da fé. Bota para dentro a verdade que tu é luz do mundo, sal na terra, perfume de Cristo, nascido para vencer, para comer o melhor dessa terra, livre para demonstrar através da tua vida a glória de Deus. Esse é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A fé é um dom. A fé não é minha. A fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Então, quando tu fica dentro da palavra, se permaneceres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Esse é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, num ano dificílimo, de juros a 13%, o ano mais difícil da Zinzane foi o ano passado, não foi o ano da pandemia. O ano da pandemia, os shoppings deram 24 meses para pagar. Lógico, nós passamos depois da pandemia 24 meses pagando 30% e o aluguel, foi difícil. Os banqueiros nos deram um ano de carência, entendendo que a gente não podia pagar eles porque não tinha venda. E o ano passado, com juros a 13%, sem renovatória de capital de giro, porque quem tem dinheiro senta em cima, não arrisca. Quem precisa arriscar? Quem precisa vender. O banqueiro tem dinheiro, ele espera. E você que precisa de capital de giro para comprar, que você tem que renovar os seus capitais de giros com os banqueiros, como é que faz? Foi difícil, foi muito difícil. No ano retrasado, nós abrimos 42 lojas. O ano passado, a Marisa fechou 90 lojas, nós abrimos 15. E uma delas de 2.500 metros quadrados, já no novo formato da Zinzane, Zinzane & Co., que são 5 marcas novas, nossa, propaganda para as mulheres. Você na Zinzane & Co. só tem 5 ainda. É uma no Park Shop Campo Grande, no Grupo Multiplan, uma no Park Shop Jacarepaguá, do Grupo Multiplan, e uma no Norte Shop. O Plaza aqui, nós temos uma loja boa, bacana, vende muito bem, é um shopaço, mas é uma loja que não tem a Zinzane & Co, porque ela só tem 300 metros quadrados. O que é a Zinzane & Co? É a Búbica, que é uma marca, a Treasury, é chique, né? A Treasury. Mas a Treasury não é fitness, fitness é a Nike. A Treasury é até track and field. É um moletom, é uma calça de ginástica, mas é uma bermudinha maneira, também um shortinho para a mulher passar a tarde no café e tal, com o marido, dar um rolê aí na praia, ali na Moreira César. Essa é a Búbica, está dentro da Zinzane & Co. A Grig, que nós somos uma marca contemporânea. Bibi, só para eu mostrar o que é a Grig, pode ficar aí mesmo. Grig é para essa idade, ó, 17 a 30 anos, a marca jovem. Então hoje a gente tem a Zinzane, a gente tem a Grig para a marca jovem, tem a Búbica, que é a marca Treasury, um track and field mais barato. Então já estou fazendo propaganda, se tu vai comprar na track and field, compra na Búbica, porque a Búbica é mais barata que a track and field. E a M. Richa, que Moreira César disse, recebemos um M. Richa que está bombando. O que é M. Richa? São os vestidos de festa da Zinzane, mais transados. Então tudo isso tem dentro da loja hoje da Zinzane & Co. E nós tivemos uma oportunidade do ano mais difícil da história do varejo, a gente botar essa loja, que era a antiga loja da Tok Stock. Por que o shopping botou a gente?
Primeiro que o Papai do Céu mexeu no coração do faraó lá. Porque Deus mexe no coração das pessoas para te trazer vitória, senão ele não existe. E pelo poder de venda, acreditar em nós, cheio de tapume no shopping, tinha que apostar alguém, apostou na Zinzane. Por quê? Porque a Zinzane vende. A Zinzane é abençoada. A Zinzane tem os melhores produtos? Não vou te dizer isso, mas é o melhor produto com preço praticado. Porque nosso sonho é a Zara. A gente é chamado nos grupos de shopping center de Zinzara. Eu só digo para os caras, glória a Deus, meu irmão. Porque a Zara é uma marca, não vai comprar na Zara não, né, gente? Mas a Zara é uma marca mundial, mais de 20 mil pontos do mundo, que ela tem um produto muito bom para o preço que pratica. Não é preço, porque preço não vende. Vende uma vez, não vende duas. O que o Felipe falou aqui? Você vai fazer com alguém, procura saber para quem ele já fez, se ele tem qualidade no serviço. Isso você falou, Felipe? Então eu estou te ajudando. Você tem que ver a qualidade. Não, mas ele é crente. Oi, crente não é qualidade. Aliás, tem gente que diz que é crente só para ganhar espaço. Então cuidado com os crentes, né? Porque crente não está escrito aqui não. Crente está marcado no coração. Porque perguntaram, como é que você sabe que você é crente? Eu testemunho no meu interior, está na tua Bíblia, que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu fui tocado por essa glória, eu fui tocado por esse Deus maravilhoso. Então não acredita em crente não, também calma, né, gente? Não é para todo mundo. Pô, tu é crente? Ó, fala, fake news, tu não é crente em nada. Não pode ser assim, mas isso é muito importante. Então a gente vai ver aqui 4 vídeos muito rápidos. Um deles é da Zinzane Co no Norte Shopping, uma loja de 2.500 metros quadrados. Vamos ver a nossa feira em Nova York, nós já vendemos para 10 países, nós vamos para a Feira Internacional de Atacado. Presta atenção, é muito chique, hein? Eu fui feirante lá atrás. Agora é Feira de Atacado Internacional, a maior feira do mundo em Nova York, Las Vegas. Vocês vão ver o vídeo dela aqui. E depois eu fecho com um vídeo que eu sempre gosto de fechar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse último vídeo. Deve ter gente que conhece, mas é um vídeo lindo, é um vídeo de uma verdade que nós viemos aqui para compartilhar com vocês, que vocês vieram aqui ou porque já conhecem para se alimentar, ou porque já conhecem gente bem-sucedida e disse, eu vou lá. Lá deve ter um negócio lá. Eu vou encontrar o Felipe, meio maluco, vai dizer o seguinte, traz oferta. Não se assusta, não. Traz dízimo, traz, é a prática. Você quer conhecer o Deus verdadeiro? Você tem que atender o que está escrito. Agora, se você chega já cheio de preconceito, olha o Felipe, ó, o Felipe adora dinheiro, hein? Tem um cara lá na Lagoinha, ele adora dinheiro. Não, meu irmão, ele adora, ele tem um propósito. Que talvez ele pudesse estar empresário, porra, sem luta nenhuma, porque empresário sem luta também não existe. Mas isso aqui, pelos desafios que eu vejo, tem que botar de novo outro, e aí está a igreja agora do mundo, eu esqueci o nome, cuida de Orlando, como é que é o nome? Belo, e não para de crescer, propósito, salvar pessoas, fazer pessoas conhecerem. Meu irmão, a vida pela fé, que é só falar a palavra de Deus aqui, não tem produto para vender, o meu é mole. Você me dá o dinheiro, eu te dou o produto. E tu dá dízimo aqui, se tu não está vendo nada. Muito mais difícil a vida de um pastor. Por quê? Porque ele depende de tocar o coração de vocês, não por ele, mas pela palavra que ele prega. E motivar vocês a apostar em Deus. Tem que apostar em Deus. Eu apostei no bode, pô. Tu não vai apostar em Deus? Então bota o dízimo, dá sem medo, é dando que se recebe, e você vai ver sua vida abençoada. Muito legal, isso foi um presente de Deus no ano passado. Agora nós vamos ver a gente já nas feiras internacionais, com a Zinzane a gente já fez a 9ª edição, então é 2 por ano, uma em fevereiro, a outra em novembro. Então, como a Zinzane já fomos 9 vezes, já tem aí 4 anos e meio que a gente faz isso. Nós vamos lá para
montar um stand, que o mundo todo vai, muitas marcas vão, são 1.200 estandes de marcas que se apresentam, com gente do mundo todo, que tem lojas de multimarca. O que são lojas de multimarca? A pessoa tem uma loja no Japão, mas ela não produz. Então ela vai lá, compra Zinzane, compra Richa, compra uma marca coreana, compra uma marca americana e bota nas suas lojas. Isso são lojas de multimarca. Nós já temos 400 lojas no mundo nesse período de 4 anos e meio cadastrada. E já vendemos para 10 países 180 lojas de multimarcas no mundo. Canadá, México, muita loja nos Estados Unidos, porque essas duas feiras são em Las Vegas, que é a maior de todas, e Nova York também, que é a segunda maior do mundo. Então vocês vão ver a Zinzane aqui, na 9ª edição, e vocês vão ver a Richa, que é a marca nova, também fazendo a sua primeira edição na feira Coulter, que é uma do lado da outra. Então a gente apostou na Coulter com a Richa, e a Zinzane a gente já faz 9 edições. Então vocês vão ver, são 2 vídeos para vocês verem dessas feiras, rápido como esse. E agora a gente finaliza com um vídeo que eu sou apaixonado desde que conheci a Palavra de Deus. Não é um vídeo tão recente, mas com tanta gente aqui, talvez alguns não tenham ouvido ainda. E é um vídeo lindo que demonstra a graça, o favor imerecido, vidas transformadas, o poder do Espírito Santo em cada um que recebeu a Jesus Cristo como Filho de Deus. É o último vídeo nosso. Glória a Deus, pessoal. E eu queria finalizar deixando mais um pouco da Palavra de Deus, que diz que você é um escolhido, você nasceu para vencer. A fé não é de todos, mas se você receber a Jesus Cristo hoje, você se transforma num filho de Deus, você passa a ser um abençoado, um escolhido, você passa a ser aquela pessoa que Deus está te chamando, que você não sabia que você era um escolhido, mas a partir do momento que você creu, você nasceu de Deus, e você nasceu para ser um vencedor. Reparem, a Bíblia diz, a fé não é de todos, mas nós podemos absorver, receber no coração esse Deus, e a vida fazer com que a gente tenha e use tudo aquilo que Deus tem no Novo Testamento. Hoje vocês abriram o Novo Testamento. Quem nunca abriu o Novo Testamento de Deus teve a chance hoje foi aberto, palavras que estão ali para a tua vida. Então creia. Perguntaram para Jesus Cristo, o que eu faço para agradar a Deus? Ele disse, crê somente. Ele não falou para você fazer sacrifício. Tem um sacrifício que a Bíblia diz, que é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é colocar o teu corpo como sacrifício vivo, que é vir ao culto, que é se alimentar da palavra de Deus. Esse é o único sacrifício. Deus já descansou das tuas obras, não precisa ficar horas de joelho, não precisa ficar pedindo, Ele já te deu. Você é uma pessoa aqui que pode fazer coisas muito maiores do que Ele fez, porque Ele disse isso, eu vou para o Pai, e vocês podem fazer obras muito maiores do que eu fiz. Mas sabe por que a gente não faz obras maiores? Porque a gente não crê, não age como tivesse certeza do que Ele diz. Se Ele é a verdade, Ele é a certeza. Vamos experimentar, vamos ousar pela fé, vamos trazer o espírito de ousadia para o dia de amanhã. Vamos colocar o inimigo, o diabo, debaixo dos nossos pés, porque Ele disse, eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e nada vos causará dano. Como é que eu faço? Vou deixar essa palavra sem praticar? Amanhã acorda pisando no inimigo, meu. Acorda firme na fé, acorda dizendo que tudo é possível aquele que crê, que você nasceu para ser brilhante. Você vai contar desse Deus para o mundo. O que você vai fazer vai reluzir tanto que vão te convidar para falar desse Deus.
Em nome de Jesus, obrigado pela presença. Peraí. Pô, o cara que é vendedor não falar do livro, é porque eu fico empolgado com Jesus. Ontem saiu o nosso livro. Nós temos aqui para vender e breve vai estar no site da Zizane e nas lojas da Zizane. O que diz no livro? Começar do zero é possível. Essa é a capa dele. Aí fala Zizane aqui e aqui tem Renato Vilarinho. Mas Renato, você fala que seu eu é plural, por que não tem a Cláudia? Porque é uma narrativa minha. A Cláudia vai escrever o livro dela, que aqui tem o meu testemunho. Então, para quem quiser, está à venda. Quem quiser comprar no site também. Eu acho bem barato, porque isso aqui não é com fins lucrativos. Isso aqui é para levar a palavra de Deus ao mundo. E eu sentei numa mesa que tem uma pessoa que é um editor. Deus ia me botar na mesa errada. Não teve 1 minuto, 5 minutos, não sei do que Felipe mandou fazer. Ali é um editor. Eu já vou, pela fé, transformar isso em inglês, para isso correr o mundo. Eu creio que esse livro vai correr o mundo com o meu testemunho, falando de uma marca que serve a Jesus Cristo, que foi baseada em cima da rocha. E aqui você vai ver muitas outras histórias da Zizane, que vai te ajudar no caminho do empreendedorismo. Aqui tem um pouco do meu testemunho, mas muitas coisas que vai te ensinar como empreendedor, a resiliência, como andar, como agir. Aqui tem um caminho para quem quer ser empreendedor. Lógico, o melhor caminho é a Bíblia, mas aqui tem muito da Bíblia. Só tem a Bíblia colocada em palavras práticas do empreendedorismo. Então, quem quiser, nós vamos estar vendendo aqui. E esse é nosso objetivo. Aonde, Mari? Aí eu não ouvi. Fala aqui. Esse aqui é com muita gratidão que eu vou dar de presente para o Felipe, que me convidou para essa palestra. Valeu. Obrigado. Tá aqui entregue, ó. Esse eu não estou cobrando não, é presente. Ficou lindo, obrigado. Onde que vai estar? Nós vamos estar vendendo lá atrás, lá ó. Na saída. Lá na saída. Fiquem à vontade. Eu não vim aqui para vender livro. Eu vim aqui para falar do poder de Deus. Esse foi a minha entrega aqui, dando ao máximo por vocês, não, por amor a Jesus Cristo. Que Ele disse para mim que se eu me envergonhasse do Evangelho, está escrito na tua Bíblia, Ele se envergonharia de nós. Mas eu não falo para que Deus não se esqueça de mim, eu falo por amor, porque Ele fez de nós, a nossa família, uma família empresária, vindo da feira. Então eu nunca vou me calar para falar desse Deus maravilhoso. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Tenho certeza que eu dei o meu melhor. E eu creio que esse dia, com certeza essa noite, foi diferente da vida de muitos. E muitos vão se impactar com essa palavra, não com a minha, mas com a palavra de Deus que saiu da minha boca, para transformar vidas e fazer aqui grandes empresários. Felipe, depois eu quero conhecer os grandes empresários que vão começar hoje o negócio, que vão para casa para dizer o seguinte: já começou. Obrigado, até a próxima. Fique em pé no seu lugar. A gente já vai terminar. Eu estava ali vendo o Renato falando. Olha para mim aqui. Cara, muitos homens já grandes do Brasil já subiram aqui para fazer palestras aqui. Grandes, vocês sabem que eu já trouxe gente muito grande aqui, tão grande quanto você. Mas quero te honrar, cara. Quero honrar você, porque duas coisas me marcaram muito aqui essa noite. Uma foi quando eu cheguei ali atrás na sala e eu vi o Renato com
toda a sua família com ele ali atrás. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e a alma de um casamento é a sua família. Tá ele, a esposa e as 3 filhas aqui. Ainda trouxe o genro de lambuja. É muito fácil um homem subir num púlpito e falar lindos discursos, perfeitos, longe da sua esposa e dos seus filhos, que conhecem um homem de verdade lá atrás, no bastidor. Quando eu vi ele ali atrás, com a família inteira, as filhas trabalhando junto, eu falei, esse cara é de verdade. E deu para ver que você é bem de verdade hoje aqui. Cara, você já me ganhou. Outra coisa que eu quero honrar a sua vida. Eu e minha esposa, a gente viaja muito para fora. E tem uma loja lá fora que minha esposa gosta muito. Nem sei se tem mais, eu acho que tem. Forever 21, né? E é de uma mulher cristã. E tem um versículo em tudo que ela faz, ela bota um versículo. E a minha esposa dizia assim: por que os crentes do Brasil não são assim? Porque ela sempre falava isso. Por que os crentes não têm orgulho? Hoje você viu um homem nesse altar que me lembrou do apóstolo Paulo. Eu não tenho vergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quem pode aplaudir o Senhor por isso aqui? Esse é um homem que não tem vergonha do evangelho. Escute o que eu vou dizer. Um homem que não tem vergonha em momento algum de dizer que o sucesso que eu tenho foi Deus que me deu, prosperidade que eu tenho foi Deus que me deu. Agora eu entendi que a pressão da casa é ela, porque aqueles 10% até eu balançava. E uma casa alicerçada na rocha, meu irmão, ninguém pode abalar. Quem pode dar glória a Deus por essa família aqui? Renato, parabéns, cara. Parabéns. Vamos aplaudir o Senhor por essa família maravilhosa. Sobe aqui, Claudinha, sobe aqui. Traz as meninas, vem todo mundo aqui. Vem aqui, vamos aplaudir o Senhor por essa família. Vem cá. Que orgulho de dizer que vocês são meus irmãos na fé, meu irmão. Sobe aqui, vamos aplaudir essa família maravilhosa. Essa mulher é uma guerreira, ela precisa conhecer minha esposa. Parabéns, viu? Parabéns pela sua visão. Olha que família bonita, gente. Você pode aplaudir o Senhor por essa casa? E sabe o que eu quero fazer? Eu quero que a gente ore por eles. Amém. É o mínimo que a gente pode fazer hoje à noite aqui. Porque não é fácil não, irmão. Eu tô aqui, ó. Meu mundo é muito tranquilo, é muito protegido, é muito guardado. Eles estão lá no meio do mundão, igual você, lá no teu negócio. Ser exemplo lá fora é desafiador, não é fácil. Eu quero abençoar essa casa, essa família. Você pode estender sua mão aqui à frente? Chamar o pastor Lester. Vem cá, pastor Lester, está com a gente aqui, meu amigo, meu primo Lester Belo, lá da Lagoinha de Orlando, líder de várias áreas, inclusive do CRI também. Vem cá para ser boca de Deus para essa família. Deixa eu pegar aqui, Renato, para ele orar por você. Estenda sua mão aqui à frente, vamos abençoar essa família bendita. Aleluia, aleluia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui juntos, Pai, crendo como igreja, Pai, que o que você já começou, Pai, o que você está fazendo, Pai, vai transbordar de uma maneira sobrenatural, Pai. Pai, em nome de Jesus, in the name of Jesus, Pai. Cremos que você tem coisas maiores, Pai, grandes, multiplicando, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, faz muito mais que você está fazendo já. Pai, essa família, Pai, toca, transforma, Pai. Continua usando, Pai, de uma maneira sobrenatural, Pai, internacional, Pai, em lugares que eles já viram na fé. Pai, cremos que esta casa será maior dos últimos 10 anos, Pai. Os próximos 10 anos, Pai, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Pai, usa essa família, Pai, para a sua glória e sua honra, Pai. Em nome de Jesus. In the name of Jesus.
E todo mundo que concorda diz. Todo mundo que disse. Amém. Aleluia! Pastor, uma coisa que eu queria orar por Mariana. Eu não te conheço. I don't know you. Mas o que Deus colocou no meu coração para orar por você, que sua voz vai se multiplicar. Nações, você é a voz da família. Eu não te conheço. Mas o que Deus vai fazer, your voice will go transcend nations. You understand what I'm saying? Your voice will transcend nations. You're going international, but get ready, because you're going to go much bigger than what you have ever seen before. So get ready, se prepare. You will be a multinational company that God has put in your heart. But God, get ready for your voice. Amen. Depois eu traduzo para vocês. Eu não sou de fazer isso não, mas nós estamos na unção aqui. Quando apareceu o vídeo dela, mesma coisa que eu senti no meu coração. Sabe uma coisa que eu senti no meu coração, e Deus conhece o teu? Deus falou comigo assim, ó, fala para ele que muitos shoppings onde estava escrito Zara, vai sair a Zara, vai entrar a Zizane. Aleluia. Bom, então eu vou dar um testemunho. No shopping Vila Velha, a Zara saiu e a gente assumiu a loja da Zara. Quem quiser oração no final me procura, né? Nunca fiz isso, hein? Nunca fiz isso. Aleluia. Na hora que apareceu, o Espírito Santo ministrou no meu coração para falar para ele, porque Deus conhece o coração dele. E vai sair e ele vai honrar Deus nesses lugares. Aleluia. Deus falou comigo. Get ready. Amém? Get ready. Tamo junto, lindão. Lembra disso, tá? Aquele dízimo pode compartilhar, amém? É muito grande. Deus te abençoe. Vamos aplaudir mais uma vez essa família aqui.